alguns anos atrás, a nível de exemplo, uma senhora chegou aqui e disse: pastor Márcio, eu tenho 20 anos de evangélica. E há 20 anos que o meu esposo está comigo na igreja. E eu descobri, alguns dias atrás, que eu sou portadora do HIV. Uma senhora de quase 50 anos. E aí, o médico perguntou: a senhora fez transfusão de sangue? A senhora fez alguma cirurgia? Aí ela chegou em casa e falou para o esposo que era portadora do HIV. Ele foi fazer o exame e descobriu que ele também era portador do HIV. E que ele foi quem contaminou, quem transmitiu o HIV para ela. 20 anos de casada, sendo fiel ao marido, pensando ela que o esposo era fiel a ela, mas ele era viciado em pornografia, em prostituição. Onde tivesse uma mulher rodando a bolsinha na esquina, ele parava o carro e botava a mulher para dentro, e não se cuidava. E na igreja como se nada tivesse acontecendo, até que ele foi confrontado com ela e confessou o seu pecado. Pergunto eu a você: se ele fosse fiel a ela e ela fiel a ele, essa aliança tinha sido quebrada e esse mal tinha sido trazido para dentro da vida deles? Diz aí: toda vez que a aliança é quebrada, o mal é trazido para dentro da vida. Alguém está me ouvindo aqui? Toda vez que a aliança quebrada gera uma contaminação. Olha para cá, é a minha aliança com Deus. Como é que você pode sarar a sua família? Como é que você tem autoridade para repreender a ação do mal? Como é que você tem autoridade para repreender as armadilhas do inimigo, o cerco do inimigo, se sua aliança com Deus está quebrada? Se você está quebrado, você não tem como consertar os outros. Diga isso: quebrado você não conserta ninguém. E Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto, entenda isso. Deus não é um menino do buchão. Não é achar que vem na igreja uma vez na vida e está tudo resolvido. Não é você pensar que porque você veio na igreja e o pastor orou e ungiu você, está tudo resolvido. Não! Deus é um Deus de aliança, de pacto. Você está me ouvindo? O que é uma aliança? Aliança é privilégio, aliança é responsabilidade, aliança é compromisso, aliança são deveres e obrigações. Você está me ouvindo? Ora, como é que eu posso ser usado por Deus para consertar qualquer coisa, se a minha vida não está consertada? Amém ou não amém? Diz isso: primeiro Deus cura você por dentro, e depois Deus cura você por fora. Primeiro Deus cura você, e depois Deus muda o contexto da sua realidade. Amém ou não amém? Meu irmão, quando a gente quebra a aliança, o pecado, a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. O pecado deixa a vida, a minha vida e a sua, vulnerável à ação do inimigo. O pecado impede as nossas orações de serem, não de serem ouvidas, porque Deus sabe todas as coisas, mas impede as nossas orações de serem atendidas. Não dá para a gente viver o melhor dos dois mundos. Eu queria poder dizer para você: olha, vamos viver o melhor dos dois mundos. Dá para a gente agradar a Deus, dar um jeitinho aqui, fazer uma gambiarra, agradar a Deus e fazer a vontade do inimigo? Não, ou você pertence a Deus ou não pertence. Ou você está firme com Deus debaixo de um pacto, de uma aliança, ou a sua aliança está quebrada, o inimigo já invadiu, já contaminou, já tirou a sua autoridade e já colocou a sua vida num rumo de autodestruição. Em segundo lugar, não existe unidade aonde não existe ordem. Diga isso para quem está perto de você: não existe unidade aonde não existe ordem. Ora, o rei Ezequias estava doente, enfermo de morte.
Deus manda o profeta Isaías até ele, e o profeta Isaías diz assim: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer. Ora, se o cara para morrer tem que colocar a casa em ordem, imagine para viver. Se o homem está lá morrendo, com câncer, estágio terminal, e ele acha que Deus vai mandar o profeta para liberar uma palavra de cura, o profeta chega lá no leito de morte do rei Ezequias e diz assim: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Ora, se eu preciso colocar a casa em ordem para morrer, imagine para viver. Amém? Diz aí, põe a sua vida em ordem. Tem muita coisa desorganizada, tem muita coisa para consertar, tem muita prioridade que você precisa colocar. Põe a sua vida, está na hora de organizar a vida. Deus não vai agir na desorganização, Deus age na ordem, na organização. Põe a tua vida em ordem. Sabe aquele casal que tem um filho de 7 anos, 6 anos? Aí o pai chega e diz assim: você fez coisa errada? Papai não vai bater em você não. Você vai ficar sentadinho aqui de castigo fazendo as tarefas. Você vai ficar de castigo fazendo as tarefas. Aí o menino está lá de castigo fazendo as tarefas. Meia hora depois a mãe chega. Quando a mãe chega, o menino faz logo assim. Aí a mãe: que foi, bebê? Que foi, minha vida? Que foi, meu filho? Ô papai, foi que papai fez com você? Papai me botou de castigo. Foi que meu filho fez? Fez nada. Aí a mãe vai lá e diz assim: sai do castigo. O pai botou no castigo e a mãe tirou do castigo. Ela desfez da autoridade dele. Sabe como é que a criança vai ficar? Sem vergonhinha. A criança vai perceber o racha, vai perceber a divisão, e com 6, 7 anos ela vai começar a manipular o pai e a mãe, e eles vão começar a entrar em conflito, porque os dois não conseguem se alinhar na educação do filho. Eles não conseguem ter um acordo para educar o filho. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Um faz uma coisa, o outro desfaz o que fez. Um faz questão de quebrar a autoridade do outro. É uma família desorganizada, é uma casa onde não tem ordem. Como é que pode existir unidade na desordem? Amém ou não amém? Diz aí para quem está perto de você: coloque a sua casa em ordem, coloque a sua vida em ordem.